Seja muito bem-vindo ao canal Redação Enem, meu nome é Pedro Marô e hoje a gente vai dar continuidade a essa sequência de vídeos destinados a fazer correções de redações do estilo Enem. Então, se você também quer participar dessa iniciativa do canal, como a Kelly do segundo ano lá de Paraíba participou, eu vou deixar aqui em cima o link do vídeo onde eu te explico como você vai fazer isso. É muito simples, é rápido e é gratuito, então participa também dessa iniciativa. Ela trouxe o tema para a gente debater aqui sobre a questão do combate ao bullying. Então vamos ver como que ela abordou esse tema e depois a gente vai analisar parte por parte para saber como que a gente pode usar esse texto para melhorar a sua redação. No seriado Todo Mundo Odeia o Chris, baseado na vida do ator e comediante Chris Rock, aborda em alguns episódios o narcisista e valentão Joey Caruso praticando violência e discriminação com o personagem Chris, e muitos dos alunos que presenciavam esses atos incentivavam ainda mais tal ação. Fora da ficção, é notória a negligência, principalmente entre adolescentes, para o combate ao bullying, visto que o tema encontra-se ausente na educação familiar e superficial nas informações. Primordialmente, vale ressaltar a importância da família para o desenvolvimento da opinião do jovem. Segundo o filósofo John Locke, todas as pessoas nascem sem conhecimento algum, folha em branco, e todo o processo do conhecer é aprendido através da experiência. Nessa perspectiva, se a família apresentar comentários ofensivos a respeito da aparência física ou modo de agir dos outros, irão influenciar ações futuras e tornar o ciclo do bullying inevitável. Além disso, a falta de informações complexas e contínua corrobora para distorções entre o conceito e suas representações midiáticas. Desse modo, as menções que, na maioria das vezes, causam danos psicológico para a vítima podem passar despercebido, até mesmo para educadores e professores. Portanto, é mista que o Estado tome providências para amenizar o quadro atual. Para para a conscientização da população brasileira a respeito do tema, urge que o Ministério da Educação e Cultura, MEC, crie debates e eventos frequentemente, que seja indispensável a presença da família e lei que garanta a obrigatoriedade da contratação de psicólogos em escolas para acompanhar tanto a vítima como o agressor. Somente assim evitará casos despercebidos como o da vida de Chris Rock. Então, como é que a gente pode usar essa redação, esse texto, para melhorar as suas redações? Para responder essa pergunta, eu estou aqui na minha página, onde eu tenho os meus comentários para esse texto, e a gente vai analisar parte por parte, entender o que a gente pode aprender com cada um desses parágrafos. Então, aqui na introdução, se a gente for começar olhando pelo lado da norma culta, a gente percebe que a gente tem alguns pontos aí que precisam ser melhorados. Logo na primeira linha, a gente tem um erro aí, né, no seriado, e aí tem todos os complementos, aborda. Então, estaria errado o uso dessa preposição, né, em, o, no, seriado, então seria o seriado aborda. Então fica aí esse comentário. A gente também tem essa questão de alguns termos usados de maneira inadequada, então fora da ficção. Então, assim, a gente poderia colocar analogamente à ficção. Então, tem outros termos que poderiam ser substitutivos desses, que seria muito mais pertinente à escrita da redação. Além disso, a gente também percebe que tem alguns erros aí voltados para a parte de concordância, né? Então, é notório a negligência, então negligência é uma palavra feminina, então é notória a negligência. Se a gente for colocar na ordem normal, a negligência é notória, então fica mais evidente, né? Então, isso é muito normal quando a gente troca os termos de posição e não continua fazendo a concordância. Então, é notória a negligência, principalmente entre adolescentes, para o combate ao bullying. Bullying é um substantivo comum, então não tem motivo para ele ser escrito com letra maiúscula, visto que o tema encontra-se ausente na educação familiar. E aí eu coloco uma reflexão, para você evitar um tom categórico. O tom categórico é aquela maneira de falar muito fechada, muito determinista, muito dura. Então, só assim, está ausente, ou seja, essas posições muito radicais. Então, assim, não é correto a gente falar que o tema está ausente na educação familiar. Ele não está ausente, ele pode ser difícil de ser encontrado, muitas vezes não faz parte do ciclo familiar, mas você dizer que está ausente, isso é uma imprecisão. Então,
sempre quando você tiver essa tentação de ter uma posição mais firme, de dizer sempre, nunca, tá ausente, sempre está presente, enfim, essas posições extremas, é bom que você não assuma essas posições e coloque termos como por vezes, muitas vezes, majoritariamente. Isso é uma coisa muito normal de ser colocada na redação, justamente para dar essa quebrada nesse entendimento muito firme, né, muito enérgico. Então, fica esse comentário. Aí, do ponto de vista da estrutura, né, aí partindo mais para a questão da estrutura e recursos coesivos, a gente vê que os períodos são adequados, né, em termos de, assim, da sua funcionalidade, mas tem uns comentários que existem algumas coisas que poderiam ser cortadas e que não fariam diferença para a redação. Então aí a gente tem o narcisista, Valentão, o Joey Caruso. Então, sim, são coisas que não têm necessidade de serem colocadas porque não agregam para a discussão. Porque se a gente for parar para pensar, o objetivo da gente estar colocando uma referência de uma série é a gente contextualizar uma discussão. Então, se é esse o objetivo, a gente tem que se atentar à questão de simplesmente explicar por que que você está colocando aquela série e sempre tendo muita objetividade. E não foi feito aqui. Você vê que essa explicação do porquê do seriado Todo Mundo Odeia o Chris, ela é muito ampla, muito ampla. Ela poderia ser mais sucinta. E aí, até como medida de sugestão, eu coloquei aí. Ator e comediante Chris Rock aborda em alguns episódios, e aí a minha sugestão: a prática da violência pelo bullying sendo incentivada por vezes por outros personagens da trama. Ponto. Eu fui sucinto, eu fui objetivo. Eu não precisei ficar falando do narcisista, valentão, e aí o Joey Caruso, o personagem. Entende? É mais fácil, é muito melhor que você seja objetivo. Então, regra aqui para você. Regra não, né? Sugestão para você seguir para as suas outras redações. Quanto mais objetivo você for, sem perder qualidade, melhor. Então, aí entrando do ponto de vista de estrutura e recursos coesivos, eu acho que basicamente é isso. Então, olhando do ponto de vista da funcionalidade, assim, se o parágrafo de introdução cumpriu o seu objetivo frente à redação, a gente avalia que, de certa maneira, sim, ele poderia ser melhor escrito, mas o objetivo da introdução é mostrar para o corretor algumas coisas, entre elas, qual é o tema que está sendo abordado e qual é o seu posicionamento. Isso é o primordial. Agora, como que a gente faz isso? Geralmente a gente coloca uma contextualização e aí a gente pode trazer um repertório sociocultural, uma citação, um livro, uma série que nem foi feita aqui, um fato histórico, para contextualizar o tema, relacionar esse repertório sociocultural com o tema, mostrando de maneira muito clara o que você vai abordar na sua redação, e por último, você apresenta o seu posicionamento frente a esse tema que agora você expôs para o corretor. Então você vê que aí o tema ele não fica muito claro, a gente até consegue entender de tabela que vai ser falado do bullying, né? Que existem dois problemas principais, que é a questão da falta da educação familiar, né, e da superficialidade das informações, que inclusive eu até pontuei que é o problema um e o problema 2, ou seja, uma coisa positiva de ser exposto aí de uma maneira muito clara o posicionamento já na introdução. Então, o que fica de comentário para esse parágrafo ficar melhor como eu coloquei, a objetividade. Outra coisa é também relacionar de uma maneira mais clara o repertório sociocultural e o tema, porque da maneira como foi colocada, não se falou necessariamente de bullying, falou de discriminação, violência, mas a palavra-chave, que é bullying, não foi apresentada. Só foi apresentada depois. Então, aí ficaria melhor se ela já fosse apresentada no primeiro momento que desse. Então, para a gente não causar aquele sentimento de, do que o candidato está falando. Então, isso é um sentimento que tem que ser evitado. Então, para isso tudo, esses comentários ficam. E de o comentário geral que a introdução ficou bacana, teve um bom entendimento, mas que ela poderia ficar bem melhor. Agora, vamos partir para essa argumentação. Então, a gente entendeu pela introdução que o que foi prometido para mim na condição de corretor. Eu espero que o candidato fale sobre educação familiar e superficialidade das informações. É isso que ele prometeu tratar ao longo da redação. Vamos ver se essa promessa vai ser cumprida ao longo do texto. Primordialmente, e aí a gente analisando de novo, começando pela parte da norma culta, a gente vê que existem alguns erros aí que precisariam ser consertados. Então aí vale ressaltar a importância, essa vírgula não tem o menor sentido de existir, aí por isso que eu marquei entre parênteses,
Também aí depois de John Locke, pessoas, todas as pessoas nascem sem conhecimento, e aí eu dei a sugestão de você substituir, né, de sempre que você puder substituir pessoas por indivíduos, é uma substituição válida, né, fica mais adequado à formalidade da redação do Enem. Outro também é a questão de respeitos, né? Comentários ofensivos a respeitos da. Esse respeito não tem por que estar no plural. A respeito da aparência física ou modo de agir. Então, por isso que eu marquei em vermelho. E irão influenciar. E aí, assim, esse irão faz menção à família. Nessa perspectiva, se a família. Tararará, ela, a família, irá influenciar ações futuras. Então, aí teve um erro também de concordância. Influenciar ações futuras e aí eu questiono de quem, fica aí um pouco solto. E de novo, também aí nessa mesma linha, bullying, mais um erro de norma culta, aí um erro de substantivo comum, né? Não é substantivo próprio, é substantivo comum. E de novo o tom categórico, inevitável. Ou seja, sabe aquela coisa que eu falei na introdução da posição radical, uma posição muito firme, muito extrema? E seria inevitável, é quase uma beira a ser determinista, vai ter que ser dessa maneira. E pode ser que não seja. Então, é sempre bom que você assuma essa posição, que pode ser que exista alguma exceção para aquilo que você está dizendo na sua argumentação. Então, você assumir uma posição que aquilo que você está dizendo é uma verdade absoluta, aquilo na verdade, né, ela não é verdadeiro, não é válido. Então, já que você não vai estar apresentando verdades absolutas, e aí fica até o questionamento se existem verdades absolutas, se tem a possibilidade de existir uma exceção, é bom que você não coloque esse tom categórico, é inevitável, pode ser que seja evitável. Então, aí a gente consegue dar um en passant ali, uma passada ampla por esses problemas de norma culta, e olhando aí a questão da estrutura dos recursos coesivos, a gente percebe que o parágrafo está bem estruturado, os períodos não estão longos, a gente tem aí o uso de conectivos, de referenciação, aí os erros que eu já falei na norma culta, mas que comprometem de certa maneira algumas vezes a questão da conexão, a referenciação entre os períodos, mas a gente já abordou, e de maneira geral eu não tenho muito o que abordar nesse ponto. Agora, dentro do ponto de vista de funcionalidade do parágrafo, se ele cumpriu o papel de defender o ponto de vista, eu achei que a estrutura estava boa. Então, assim, a gente tem alguns pontos que a gente precisa respeitar na hora de fazer uma argumentação, e muitos desses pontos foram colocados aqui. Então, você vê que a gente apresentou um conectivo, então, primordialmente, ou seja, para mostrar que a discussão vai começar. Logo a seguir foi colocada a questão da importância da família para o desenvolvimento da opinião do jovem, ou seja, faz total sentido a questão da educação familiar, super, super a ver, manda muito bem. E aí foi colocado aí o filósofo John Locke, ou seja, um repertório sociocultural para embasar essa noção da importância da família, falando da questão da folha em branco, que esses conhecimentos vão sendo preenchidos, e bacana, também tem relação, tem a ver com o que está sendo dito. Aí logo a seguir, nessa perspectiva, se a família apresentar comentários ofensivos, ou seja, mostra um fechamento, né? Mostra como essa situação se encaixa dentro da discussão do bullying. Então eu achei que, de maneira geral, o parágrafo estava bem estruturado. Só que ele poderia, assim, ter um embasamento logo depois dessa primeira frase, porque, assim, a gente tem que sempre ter em mente essa questão de se você fez uma afirmação em relação a alguma coisa, você tem que justificar por que aquilo é verdade. Você tem que aprofundar aquela afirmação. E o repertório sociocultural, ele não necessariamente vem para embasar necessariamente nessa relação de justificar. Mas é porque, se você for para pensar, o John Locke não escreveu essa ideia estritamente relacionada ao bullying. Então, ele pontuou essa relação da importância da construção do cidadão, da construção da ideia que ele tem muito o que aprender e que ele é uma folha em branco e que ele vai ser preenchido ao longo da vida, mas não necessariamente em relação da questão da família. Então, você poderia assim, pensar que um embasamento de isso, por que essa relação é importante? Porque a família é o primeiro contato da criança, ou nessa fase escolar, a família desempenha um papel primordial, uma vez que é o primeiro ciclo de influência, e, enfim. E você, a partir desse aprofundamento da importância da família, aí você traz o John Locke, ficaria muito mais coeso, muito mais assim forte o argumento do que ele está aqui. Por isso que eu coloquei em verde aí a minha sugestão.
Então aí, o meu comentário geral é que esse argumento tá bacana, ele tá com uma estrutura boa e que ele poderia ficar um pouco mais aprofundado e contemplar de maneira mais completa a discussão, mas eu achei que ficou bem bacana. Então, boa estrutura, explorar o aprofundamento das ideias, elaborar as consequências e a conclusão. Porque, de certa maneira, assim, essa questão da família ficou um pouco solta, né? Se apresentar comentários ofensivos, aparência, modo de agir, fica uma coisa muito solta e irão influenciar ações futuras. E aí não fica claro ações futuras de quem? E eu questiono, entende? Então, assim, por mais que a gente consiga entender implicitamente que seja das crianças, ou dessas pessoas que se envolvem com a família, na redação a gente sempre tem que deixar muito evidente o que a gente está falando, o que a gente está defendendo. Então, por essa razão, que seria muito melhor que isso fosse exposto. De tornar o ciclo do bullying inevitável, aí já fiz esse comentário, mas que talvez essas consequências poderia trazer aqui um exemplo, poderia trazer aqui um viés prático da discussão para que essa repercussão ela ficasse mais clara. Então, vamos continuar e vamos ver o segundo parágrafo de argumentação. Então, recapitulando, a gente leu a introdução, foi prometido falar sobre a questão da educação na família e a superficialidade das informações. A educação da família foi abordada no primeiro parágrafo, maravilha. Agora vamos ver se a superficialidade das informações é tratada nesse parágrafo. Então, se a gente for parar para olhar aí, começando de novo por norma culta, a gente vê que a gente tem alguns erros, assim, é um parágrafo que, assim, pecou em vários aspectos em relação à norma culta. Então, aí já tem aí informações complexas e contínuas, então tem um erro de concordância contínuas, é, a gente também tem aí corrobora para, e aí corrobora é um verbo transitivo direto, então não tem necessidade de uma preposição como o para. Distorções entre o conceito e suas representações midiáticas, a gente vai falar mais disso depois. Fala também, tem um outro problema de causa danos psicológicos. Então a gente tem um erro aí de concordância porque as menções causam danos psicológicos. Então, mais uma vez, erro de concordância. Danos psicológicos foi escrito errado. E aí, inclusive tem embutido aí também um erro de concordância. Danos psicológicos, não. Causam danos psicológicos. Então, psicológico está concordando com danos. Para a vítima podem passar desapercebido. Então, aí um erro, né? De escrita e também de concordância. E por último, ainda dentro de norma culta, a gente tem um erro de até mesmo, que é uma palavra, é uma expressão completamente informal, a gente poderia substituir por um inclusive, que seria muito mais adequado, e tem essa vírgula aí, que não tem motivo de ser, ela está colocada aí de maneira equivocada. Então, depois dessa bateria aí de norma culta, olhando do ponto de vista da estrutura e dos recursos coesivos, a gente percebe que tem aí alguns problemas aí dentro do raciocínio, dentro da coesão das referências, porque, por exemplo, informações complexas e contínuas. O que são essas informações complexas e contínuas? Não fica muito claro do ponto de vista estrutural, do ponto de vista de, sabe, não foi dito nada anteriormente que a gente pudesse fazer uma referenciação ou entender por tabela, entendeu? Não foi dito, então fica um pouco solto. Representações midiáticas, não sei o que significa muito bem isso. Assim, a gente também percebe que esse período todo tem dois períodos, né? Esse parágrafo todo tem dois períodos, do além disso até conceito e suas representações midiáticas, e depois desse modo. Então, como assim a gente acabou de dar a nossa ideia inicial e já está concluindo? E o miolo, e o meio dessa história? Que foi feito, inclusive, no primeiro parágrafo de argumentação. Começou com um tópico frasal, ou seja, a ideia central do parágrafo de argumentação, foi colocado um repertório externo e depois foi concluído, ou seja, início, meio e fim. Só que aqui não teve, a gente mal terminou de ler o início e já estamos concluindo. Desse modo, tem um tom conclusivo. Então, você vê que aí que falta, aí agora já entrando mais na parte da funcionalidade, do raciocínio, falta elaboração. Você vê que eu não entendo o que são essas informações complexas e contínuas, eu não entendo o que são essas distorções entre conceito e representações midiáticas, eu não tenho um embasamento, não foi apresentado um repertório externo, um repertório sociocultural, não foi apresentado uma relação prática com o cotidiano, né? Então, assim, um acontecimento, um exemplo, uma notícia, um dado, não foi apresentado absolutamente nada. Então fica difícil, fica muito teórico e a discussão fica um pouco enfraquecida. E assim,
as menções, na maioria das vezes, causa danos psicológicos. O que são esses danos? Poderia ser ter uma elaboração nesse sentido também. Então, eu achei que esse segundo parágrafo ficou bem, em relação ao primeiro, ficou mais desestruturado, o raciocínio não ficou tão claro, e o que a gente poderia fazer aqui, né, para a gente melhorar esse parágrafo? Poderia colocar um embasamento e repertório sociocultural, que nem eu dei a sugestão, porque certamente se fosse feito aqui, né, isso, você teria aqui uma sequência lógica, em que você começa, você tem um desenvolvimento dessa ideia inicial e você termina. Então, assim, essas partes, elas são essenciais para que o seu raciocínio ele fique encadeado e fique tanto fácil para você construir a sua redação, como também a pessoa que está corrigindo identificar que você sabia o que você estava fazendo. Você sabia qual era cada etapa que você tinha que cumprir na hora de fazer uma argumentação. Então, eu acho que se isso fosse colocado aqui, se os erros de ortografia, norma culta, fossem corrigidos, né, esses pontos que ficaram soltos fossem detalhados e o raciocínio contemplasse também um embasamento, um repertório sociocultural, tudo isso faria com que esse argumento tivesse muito mais força para defender a ideia prometida lá no início sobre a superficialidade das informações. Então vamos seguir para a última parte desse texto, que é a conclusão. E que aí a gente vê que, em termos de norma culta, eu não tenho muitos comentários para fazer. Eu volto a falar sobre a questão do tom categórico aí na penúltima linha, somente assim, ou seja, como assim somente assim? Quer dizer que não existe outra maneira? Isso daí a gente consegue quebrar esse raciocínio de uma maneira muito fácil. É só você parar para pensar. Vamos supor que caminhos, combate ao bullying caísse no Enem. São 5 milhões de candidatos fazendo prova e eles todos vão propor outras sugestões para combater o bullying. Então quer dizer que todas as outras ideias estão equivocadas e não vão funcionar e que somente a sua vai dar certo? Então, obviamente que eu imagino que você não concorde com esse raciocínio. Você percebe que tem outras maneiras de resolver ou de amenizar essa questão. Então, o somente assim, por justamente dar essa ideia de exclusividade, ela é um tom equivocado. E por isso que, mais uma vez, eu repito, para você evitar esse tom categórico, que ele não é correto de ser colocado na redação. E aí também tem uma questão de evitará casos despercebidos, aí de novo erro de ortografia, e evitará, então, poderia ser substituído por serão evitados casos, ficaria muito mais adequado, né? Então, assim, a gente tem aí esse comentário dentro de norma culta. Do ponto de vista de estrutura, a gente tem aí um último ponto em norma culta ainda, essa questão da sigla. Não tem motivo de você dizer que o MEC, que o Ministério da Educação e Cultura, a sigla desse órgão é MEC. Se você não vai dizer isso depois, por que você está colocando MEC? Isso é uma reflexão que parece que é bobo, né? Mas você tem que fazer. Se você não vai falar aquilo de novo, por que você vai colocar que aquilo se chama Mac? Não tem sentido. Faz sentido quando você vai falar lá no início, por exemplo, na sua introdução, e você vai repetir aquilo ao longo de todo o texto. Por exemplo, lá no tema de educação para surdos, né? Desafio para a formação educacional dos surdos. Por exemplo, se você coloca pessoas com deficiência e que você diz que isso é PCD, e você repete isso ao longo do texto, isso faz sentido. Se você fala do IBGE em algum momento e na sua proposta você cita o IBGE, faz sentido. Agora, se você não vai fazer referência de novo àquele tema, aquele termo, por que você vai colocar colocar sigla? Então não faz sentido. Então aí, se a gente for olhar para o que há de positivo nesse parágrafo, a gente vê aí o conectivo conclusivo, portanto, que é muito bom, porque mostra que você vai estar concluindo a sua redação. Aí depois tem essa frase que eu sublinhei logo a seguir, que mostra uma retomada e mais um gancho para a intervenção, ou seja, mostra que você está retomando os problemas ou retomando o tema que você abordou ao longo do seu texto e está deixando um gancho para você mostrar a sua intervenção. Ministro, ou seja, é primordial que o Estado tome providências, ou seja, eu tenho que mostrar qual vai ser a minha intervenção. Então isso é muito positivo e é bom que você também faça isso nas suas redações. Uma outra coisa positiva lá no final do parágrafo é o da vida de Chris Rock, ou seja, é uma retomada de um elemento dito lá anteriormente, dando essa ideia de texto-circuito, texto circular, que você disse uma coisa e lá no final você retomou essa coisa e parece que tudo se conecta. Então isso é uma ideia muito positiva também.
Agora, o que a gente tem que melhorar nesse parágrafo? Existem outros pontos que precisam ser colocados na proposta de intervenção que aqui ficaram faltando, né? Então, assim, a gente tem que sempre falar o que você vai fazer, quem vai fazer aquela ação, qual a viabilidade, como que você vai tornar executável, né? Quais os efeitos dessa ação e o detalhamento de pelo menos um desses 4 pontos. Então, você fazendo isso, você está respeitando o que a carteira do participante preza, né, o que a banca vai avaliar. E aqui a gente vê no máximo 2 pontos, né, o Ministério da Educação, quem vai fazer, criar debate, o que você vai fazer. Só que essa frase toda em vermelho aí ela está muito confusa. Criar debates em eventos frequentemente, indispensável a presença da família, lei que garanta obrigatoriedade, é muito confuso, eu não consigo entender exatamente o que vai ser feito aí, né? Então, precisaria ter uma elaboração um pouco mais clara, e a minha sugestão sempre é você responder cada uma dessas perguntas individualmente e depois você encontrar qual que é a melhor organização dentro daquele parágrafo para você apresentar sua proposta. Então, dito isso tudo, vamos ver quanto que essa redação tirou em cada competência. Na competição número 1, eu dei 80 pontos porque tiveram vários erros gramaticais, erros de ortografia, erros de concordância, erros de regência, vírgula. Então isso pesou muito e a nota para essa competência é 80 pontos. Em relação à competição número 2, que trata do entendimento da estrutura dissertativa argumentativa, eu achei que apesar de todos esses erros de norma culta, isso não tem. Cada competência tem que ser avaliada de maneira como é que a gente pode colocar? Independente. Então, assim, essa competência vai avaliar se o candidato trouxe repertório sociocultural, se ele soube apresentar sua tese, se ele soube defender, se os argumentos faziam menção à tese, se a proposta fazia menção aos problemas, se a estrutura, o esqueleto do projeto de texto dele estava presente e estava. Esse texto a gente consegue enxergar. A promessa é feita, ou seja, de debater sobre a questão familiar e da informação. Essa promessa é cumprida ao longo da argumentação, apesar de terem tido vários erros, né? A gente abordou, mas a promessa foi de certa maneira cumprida e a proposta, apesar de não ter sido contemplada toda, ela existe, ela fazia menção aos problemas, então por essas razões precisa melhorar, mas eu dei 160. Em relação à competição número 3, vou dar um enter aqui para ficar bonitinho. Em relação à competição número 3, a gente tem que a argumentação, eu dei 120 porque ela deixou a desejar em muitos aspectos. Ela tinha até uma boa estrutura no primeiro parágrafo, mas eu achei que ela tinha que ser mais aprofundada. No segundo parágrafo, principalmente, né, ela deixou muito a desejar na elaboração do desenvolvimento do raciocínio. Então, foram apresentados os tópicos frasais fazendo referência à tese, né, aos problemas que foram prometidos de serem discutidos, mas faltou aí uma elaboração desses pontos, uma conclusão, um fechamento do raciocínio mais elaborados. Então aí ficou a desejar toda essa elaboração e por essa razão 120 pontos. Em relação a recursos coesivos, assim, eu achei que do ponto de vista dos conectivos, dos períodos, eu achei que estava bacana, e eu não tenho muito o que pontuar nesse aspecto. Eu acho que os problemas relacionados os problemas relacionados a raciocínio, os problemas relacionados à coesão, a coerência, perdão, eles foram pontuados em outras competências, e eu acho que exclusivamente em relação a essa competência eu não tenho que descontar, por isso 200 pontos. Em relação à competência número 5, eu dei 80 pontos, porque eu acho assim que essa proposta que foi apresentada, ela careceu de vários aspectos que são cobrados. Então, se eu falei que tinham 5 pontos que tinham que ser avaliados, só foram apresentados 2, e por essa razão, 80 pontos. A proposta não atende totalmente a discussão feita. E com isso tudo, a gente tem 640 pontos para essa redação. Agora, o que a gente pode fazer para melhorar essa redação? E se você se identificou com esses erros, ver o que você também pode fazer para melhorar o seu texto. Então, a gente tem aqui uma pontuação de 640 e o plano de ação ele vai no sentido de, basicamente, a gente falar da norma culta, introdução, argumentação e conclusão. Em norma culta, os erros, eles assim, vão... O plano é consertar os erros que foram identificados. Então, estudar a ortografia, ver os comentários que eu fiz e analisar outras correções que tem aqui no canal, que você vai certamente se inspirar para encontrar outros termos, né, que vão colaborar para
transformação da sua redação, estudar vírgula, estudar concordância e regência, entender se pede preposição, se não pede, concordância nominal, concordância verbal, foram erros assim muito sistemáticos dentro da redação e que valem atenção e que fazem diferença na hora da pontuação dessa competência. Evitar termos informais inadequados, ou seja, eu pulei. Estudar substantivos comuns e próprios. Então, assim, isso é uma coisa muito direta. Todos esses pontos são pontos muito diretos. Ortografia é uma questão de analisar e entender o que é a maneira correta de escrever. Norma culta, eu geralmente falo aqui no canal, que é lista. Você pega aquelas palavras que foram pontuadas erradas e vai anotando. É um processo. Com o tempo, você vai vendo que aquelas palavras estão inadequadas e vai encontrando substituições, né, sugestões para você substituir aqueles termos inadequados por outros mais adequados. E você fazendo isso, todas as redações que você for treinar, a sua capacidade de identificar esses termos e não cometer mais esses erros, ela vai só crescendo. Então, a mesma coisa com vírgula, a mesma coisa com concordância e regência, é uma questão de você estudar o caso de cada verbo, estudar, no caso da regência, né, o caso de cada verbo, e na concordância as regras gerais, a sua atenção em relação à questão da concordância de número, concordância de gênero, enfim, e tantos outros cenários que você precisa dominar. Evitar termos informais inadequados, mais uma vez, lista. É você pegar um papel e ir anotando quais os termos que são ditos inadequados, são considerados que podem ser substituídos por outros, como eu falei de pessoas, o fora, ou até mesmo ao longo dessa redação. E tantos outros termos que você talvez não conheça, que foram ditos em outras redações aqui, que foram ditas aqui no canal. E, de novo, evitar o tom categórico. Isso aqui é uma coisa muito simples, é simplesmente você não falar sempre, somente assim, é inevitável. É só você não falar essas palavras. Você não falando, você já vai evitar o tom categórico. Então, em relação à norma culta, é isso. Falando da introdução, eu acho que a introdução, ela de certa maneira cumpriu o seu papel, ela contextualizou o tema com a série, a tese foi apresentada, né, o posicionamento central foi apresentado, só que eu achei que poderia ter sido uma elaboração melhor da apresentação do tema, né, poderia ter sido dito de maneira mais clara que o tema era o combate ao bullying, que o tema, que essa relação da série com o tema central era essa. Então, trazer de maneira mais evidente a relação entre o repertório e o tema. E outro ponto que eu falei lá na introdução, a questão da objetividade. Então, assim, é uma questão de você falar o mínimo possível para dizer o que você precisa dizer. Então, enxugar as suas frases para que você não coloque coisas totalmente desnecessárias e que não vão agregar para a redação. Em relação à argumentação, aí a gente abordou vários pontos, mas os principais deles para melhorar esses erros, se você se identificou com eles, a questão da organização do raciocínio. Então, você vê que no primeiro parágrafo tinham muitos pontos em azul, né, muitos pontos positivos, e no segundo, muitos pontos assim que ficaram faltando. Então, é a questão de entender que você precisa começar uma ideia, elaborar essa ideia e fechar. Tem que chegar a algum lugar, trazer uma relação tanto da ideia quanto também da ideia com o tema, para que tudo fique amarrado. Aprofundar as ideias, então, aprofundar as ideias faz menção à questão do embasamento, do repertório sociocultural, que é sempre uma coisa pertinente. Então, o embasamento ele tem que existir. Explicar e elaborar conceitos. Você viu que várias vezes eu questionei, irão influenciar as ações de quem? Conceitos e informações contínuas, ou seja, coisas assim que a gente aborda nessa redação que não ficam exatamente claras, não são óbvias e que precisam ser explicadas e não foram. Inserir repertório sociocultural. Você vê que no segundo parágrafo de argumentação não foi colocado nenhum repertório sociocultural. Isso não pode acontecer. Então, isso é um ponto que é avaliado pela segunda competência, a sua capacidade de relacionar com outras áreas do conhecimento, e isso é uma coisa obrigatória, tem que ter no seu texto. Elaborar fechamento do raciocínio, ou seja, se você está fazendo um raciocínio, é porque você quer chegar a algum lugar. Então, esse lugar tem que estar bem claro, tem que estar bem esclarecido, tem que estar bem definido. Então, uma conclusão pode contemplar exemplos, pode contemplar exemplos práticos, cotidianos, que vão dar esse aspecto de que, olha como é que isso se relaciona com a vida real. Esse tema se relaciona com a vida real. Então, isso, por si só, já vai melhorar muito a questão da argumentação. E em relação à conclusão, é basicamente abordar os 5 pontos,
falados pelo INEP na cartilha do participante, que é simplesmente você dizer o que você vai fazer, quem vai fazer, como você vai fazer, né, a viabilidade, os efeitos e detalhamento de um desses pontos. Isso tem que constar pelo menos uma proposta completa com esses 5 pontos, relacionando-se a um dos problemas pelo menos levantados. Então, isso é o ponto que ficou a desejar na conclusão, e se for feito, aí a competência número 5 vai de 80 para 200 pontos, assim, se outros aspectos forem respeitados. Então, com isso, a gente fecha a nossa análise dessa redação. Se você gostou desse comentário, se inscreve aqui no canal, que você vai ter acesso a muitas outras correções, muitos outros comentários que vão fazer com que você esclareça esse processo de melhorar o seu texto e vai transformar com certeza a sua preparação para a redação. E se você também quer receber o PDF dessa correção com todos os comentários e ter acesso não só a esse PDF, como o PDF de outras correções que foram feitas aqui no canal, entra no nosso grupo do Telegram, porque por lá, além de você receber esse PDF e de muitos outros, você também vai ganhar a programação semanal aqui do canal, para você não perder nenhum conteúdo. Então, se inscreve no canal, entra no nosso grupo e a gente vai se encontrar nos nossos próximos vídeos. Um abraço.